Você já imaginou se toda a história da humanidade como a conhecemos estivesse errada? E se a nossa espécie, o Homo sapiens, tivesse surgido muito, mas muito antes do que a ciência acreditava até hoje? Parece coisa de filme, mas uma descoberta recente na China está a abalar as fundações do que sabemos sobre a nossa própria evolução. Um crânio com mais de 1 milhão de anos reacendeu um debate que pode, literalmente, reescrever os livros de história. Esse fóssil, apelidado de Yunxian 2, sugere que os nossos ancestrais podem ter se dividido em diferentes linhagens muito antes do que pensávamos. Prepare-se, porque esta descoberta pode mudar completamente a resposta para a pergunta mais fundamental de todas: de onde viemos? A história desta incrível descoberta começou lá nos anos 90. Arqueólogos, a trabalhar na província chinesa de Hubei, encontraram um crânio fossilizado que, à primeira vista, parecia pertencer a um antigo Homo erectus. Mas o fóssil era um verdadeiro quebra-cabeças. Estava fragmentado, mal preservado, e durante décadas, a sua verdadeira identidade permaneceu um mistério. Uma análise precisa parecia impossível, mas a tecnologia avança, e mais de 30 anos depois, uma nova equipa de cientistas decidiu revisitar este antigo mistério. Usando tecnologias de ponta, como tomografia computadorizada 3D e modelagem virtual, eles conseguiram o impensável: reconstruir digitalmente o crânio com uma fidelidade impressionante. Paica por paica, o rosto do nosso antigo parente começou a tomar forma no ecrã de um computador. E o resultado surpreendeu o mundo científico. O estudo, que ganhou destaque na prestigiada revista Science, revelou algo chocante. Aquele crânio não era de um Homo erectus. Na verdade, ele pertencia a uma linhagem completamente diferente e muito mais misteriosa: o Homo long, também conhecido pelo nome impressionante de Homem-Dragão. Se o nome Homem-Dragão soa novo para si, não se preocupe. Esta espécie só foi identificada pela primeira vez, em 2021, também na China. Na altura, os cientistas acreditaram que o Homo longi era um parente próximo dos denisovanos, outro grupo ancestral humano enigmático, conhecido principalmente por fragmentos de DNA e alguns poucos fósseis. Mas o crânio Yunxian 2 veio para baralhar tudo. Ele é muito mais antigo do que qualquer outro fóssil de Homo longi encontrado até agora, com uma idade estimada entre 940 mil e 1,1 milhão de anos. Isto faz dele o membro mais antigo já descoberto desta linhagem, o que muda drasticamente o mapa da nossa ancestralidade. O mais fascinante no Yunxian 2 é a sua combinação única de características. Por um lado, ele tem uma testa recuada e arcadas supraciliares bem robustas, traços típicos de espécies humanas mais primitivas, mas por outro lado, a sua face e a sua caixa craniana já são surpreendentemente modernas, lembrando mais as do Homo sapiens, ou seja, as nossas. A sua capacidade craniana, com cerca de 1.143 centímetros cúbicos, coloca-o exatamente no meio do caminho, entre o Homo erectus e o ser humano moderno. Ele é, literalmente, um elo de transição que os cientistas procuravam há muito tempo. Um retrato perfeito de uma fase crucial da nossa evolução. Com base em análises comparativas detalhadas, os cientistas por trás do estudo sugerem algo verdadeiramente gigantesco. O Homo longi, o Homem-Dragão, pode ser o parente mais próximo do Homo sapiens, conhecido até hoje. Mais próximo até que os famosos Neandertais. Se isto estiver correto, as implicações são enormes. Significa que a separação entre as linhagens que levaram aos humanos modernos, aos Neandertais e aos denisovanos, não aconteceu há 500 mil anos, como se pensava. Em vez disso, essa divisão pode ter ocorrido há cerca de 1,3 milhão de anos, ou seja, a origem da nossa linhagem, a que daria origem ao Homo sapiens, pode ser mais do dobro mais antiga do que o consenso científico atual apontava. Para ter uma ideia do impacto, o antropólogo Chris Stringer, uma lenda do Museu de História Natural de Londres, afirmou que esta descoberta dobra o tempo da nossa história evolutiva e mostra que a humanidade é mais antiga e complexa do que imaginávamos. Mas há mais. Os resultados indicam que o ancestral comum dos humanos modernos pode não ter vivido apenas em África. É possível que ele também tenha habitado partes da Ásia Ocidental. Isto desafia frontalmente a teoria clássica da origem africana exclusiva, que dominou a paleoantropologia durante décadas. A ideia de que a humanidade moderna surgiu num único local em África e depois se espalhou pelo mundo pode ser uma versão demasiado simplificada da nossa história. Claro que uma hipótese tão revolucionária não surge sem debate. A comunidade científica está a analisar estes dados com muito cuidado. Pesquisadores como Hyun Skelly, da Universidade de Cambridge, pedem cautela. Ele lembra que estimar tempos evolutivos tão antigos é extremamente difícil, especialmente
Quando não há DNA preservado no fóssil, como é o caso do Yunxian-2, o DNA degrada-se com o tempo, e com 1 milhão de anos, é praticamente impossível recuperá-lo. Mesmo assim, o Yunxian-2 já é considerado um registro-chave. Ele é um retrato de um momento em que a humanidade ainda se estava a dividir em múltiplos ramos, como um grande rio a se perder em vários afluentes. Ele ajuda a resolver o que os cientistas chamam de a confusão do meio, um período confuso entre 1 milhão e 300 mil anos atrás, cheio de fósseis que nunca se encaixavam perfeitamente em nenhuma linhagem conhecida. Esta nova pesquisa ajuda a organizar melhor o quadro evolutivo. Propõe que, nos últimos 800 mil anos, existiram 5 grandes grupos de humanos com cérebros grandes: o Homo erectus, asiático, o Homo heidelbergensis europeu, os neandertais, o Homo longi, que incluiria os denisovanos, e claro, o Homo sapiens. De repente a nossa árvore genealógica parece ter mais ramos, mas também mais ordem. Então, o que significa tudo isto para nós? Se esta revisão cronológica for confirmada, ela muda quase tudo o que pensávamos saber sobre as nossas origens mais profundas. Primeiro, significaria que a linhagem que deu origem a nós, o Homo sapiens, surgiu há cerca de 1.000 anos. Isso quer dizer que proto-humanos, formas muito arcaicas da nossa espécie, já poderiam existir nesse período, muito antes das primeiras ferramentas complexas ou das incríveis pinturas rupestres da Europa. A nossa história profunda torna-se muito mais profunda. Segundo, esta nova linha do tempo sugere que o berço da humanidade pode ter sido muito mais amplo do que imaginávamos. Talvez não tenha havido um único jardim do Éden em África, mas sim uma vasta área de evolução que se estendia da África à Ásia. A nossa origem pode ter sido um fenômeno intercontinental. O crânio de Yunxian-2 é muito mais do que um pedaço de osso antigo. É uma janela para um passado que estamos apenas a começar a compreender. Uma peça de um quebra-cabeças que nos força a repensar quem somos e de onde viemos. Se as conclusões deste estudo forem confirmadas por futuras descobertas, teremos de reescrever os primeiros capítulos da nossa própria história. Talvez o verdadeiro ancestral do Homo sapiens não tenha vivido apenas nas savanas de África, mas também em algum ponto perdido entre os vales e planícies da Ásia há 1 milhão de anos. E você, o que acha desta descoberta? Será que a história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que nos contaram? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoraria saber a sua opinião. E se gosta de mistérios sobre a origem humana e descobertas que desafiam o conhecimento, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e subscrever o canal, para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.